Que bênção estar aqui com vocês essa tarde, compartilhando o que eu mais gosto de fazer, que é a palavra de Deus. Confesso que sempre para mim é bastante temeroso, porque a palavra de Deus é algo tão profundo, tão desafiador, e tudo o que a gente precisa nessa vida. Então, anunciar a palavra de Deus, precisamos do temor, o cuidado de Deus, e por isso eu peço sempre que o Senhor vai além de nós, amém? Esse ano passado, no meu aniversário em setembro, eu ganhei um devocional de presente de um casal de amigos, coordenadores bem próximos nossos. E eu fiquei doida para começar a ler o devocional em setembro, né? Eu falei, não, vou abrir pelo menos o dia do meu aniversário para saber já o que está escrito. E na hora que eu fui abrir, eu senti muito o Espírito Santo me conduzindo a esperar. E eu coloquei aquele devocional e ficava olhando para ele com uma vontade de abrir. Mas eu estava fazendo outras leituras e falei, não, eu vou ter que esperar. E na virada do ano, com um momento muito forte com Deus, de grandes coisas que eu queria com Deus, e eu falei, Deus, eu quero que seja um ano onde a minha busca principal seja ouvir a Tua voz. E como é ouvir a Tua voz, sem que a gente tenha dúvida nenhuma, ou que a gente não tenha participação nenhuma, ou dos nossos sentimentos, ou das nossas emoções, mas eu quero ouvir a Tua voz. E eu comecei a buscar isso em Deus, e logo na virada do ano eu falei, Senhor, para mim nunca adiantou aquele negocinho, sabe, quando eu me converti e as pessoas falavam assim, você vai ouvir Deus falar. E aí, eu não sei quem já passou por isso, falava assim, mas como que Deus fala? Como que você sabe que é Deus falando? E aí eu lembro que algumas pessoas falavam, na hora que você estiver orando, pega a sua Bíblia, abre, Deus vai falar com você. E eu lembro que toda vez que eu fazia isso, gente, nunca deu certo. Sempre caía uma coisa nada a ver, que eu não entendia. Mas com o tempo, nós vamos criando maturidade, entendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e a gente começa a entender a forma como Deus fala. E para mim, muito claro, que Deus fala conosco enquanto nós abrimos a palavra de Deus. E a voz dele vem de forma clara, através do Espírito Santo, que nos conduz a uma intimidade com o Senhor. E eu entendi que Deus queria que eu passasse mais tempo lendo a palavra de Deus, entendendo o que Ele queria para mim dentro da palavra de Deus. E aí, na hora de pegar o meu devocional, e quando eu peguei, o meu devocional era sobre ouvir a voz de Deus durante esses dias do ano. E ali Deus começou um processo muito gostoso comigo. Algumas pessoas estão me acompanhando na leitura da Bíblia, nos nossos planos de leitura e de oração, mas Deus falou comigo, você quer ouvir a minha voz? Você quer obedecer a minha voz? Então vai ter uma caminhada comigo. E assim tem sido essa caminhada com Deus. Não é fácil, é desafiador, mas tem sido os melhores momentos com Deus. E essa palavra veio num momento desse, onde eu falava, Senhor, o que tem acontecido? De voltarmos para a Tua palavra, entendermos a Tua palavra, termos tempo com a Tua palavra, diante de um dia que está cada dia mais corrido, mais difícil, mais atarefado e mais desafiador para um povo que se diz o povo de Deus. E aí, eu senti muito Deus falando comigo sobre compartilhar isso com a igreja do Senhor. E como a Vasti falou, de carnaval, de tudo isso, eu creio sim que a gente se move em oração como um povo de Deus, mas também passamos muitas coisas para nos prepararmos para a igreja daqui, de dentro para fora, entender os propósitos de Deus. Mas precisamos primeiro tomarmos essa posição de nos prepararmos diante da palavra de Deus sobre
tudo que tem sido feito, não só o carnaval, mas na nossa vida dentro de casa, mas na nossa vida dentro da igreja, mas na nossa comunhão como corpo de Cristo, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, tudo tem a ver com Ele. E aí, o tema da virada do ano vem e encaixa tudo. Qual é o tema que nós vamos vivenciar esse ano? A minha família sob nova direção. E quando eu comecei a orar por isso, e a gente vinha orando por um tempo mesmo, de um avivamento dentro das famílias, dos lares, eu falei, para estarmos sob a nova direção, e a nova direção de quem? Do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, que é imutável, inegociável, nós precisamos entender primeiro sobre a direção de quem nós estamos. Será que nós estamos compreendendo? Porque quando a gente fala sobre nova direção, eu preciso primeiro entender sobre a direção de quem eu estou. E quando o Senhor me levou para essa palavra que está lá em 1 João, capítulo 4, quem quiser acessar o seu celular ou abrir a sua Bíblia, mas nós vamos ler também no telão. Ele me levou para essa palavra, sob a direção de quem você está. Porque quando falamos de uma nova direção, primeiro eu preciso saber se eu estou na direção correta ou não. E esse texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de João, é uma carta. Ela é uma carta, como muitas, do Novo Testamento, que alertava a igreja contra os falsos ensinamentos. Olha que coisa linda. Uma carta onde João, que é considerado o apóstolo do quê, gente? O apóstolo do amor, Ele era doce. Quando a gente lê as cartas dele, a gente sempre encontra ele falando, filhinhos, amados. Ele sempre com muito amor, envolvendo a igreja para acordar para algumas coisas. E olha que legal, ali, naquele tempo, naquela época onde eles estavam, ali em Éfeso, o João estava falando assim, estava escrevendo essa carta, alertando o povo sobre os falsos ensinamentos que estavam acontecendo ao redor da igreja. E essa raiz, essas heresias que estavam sendo compartilhadas, estavam chegando dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muitos daqueles que se levantavam como falsos profetas e anunciavam a palavra de Deus de forma errada, um dia estiveram dentro da igreja. Olha como isso era tão claro e tão atual. João, ele usa nessa carta para descrever Deus, para escrever aquelas igrejas, Deus trazendo uma exortação sobre a igreja, sobre a direção de quem eles estavam, o que eles estavam ouvindo e o que eles estavam fazendo com aquilo. Como nós estamos vivendo? Sob a direção de quem? Vamos ler o texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, olha o amor de João com aqueles que ele escreve. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo.
Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve, não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que coisa linda. A gente acabou de ler um texto que ele estava aqui alertando a igreja sobre falsos profetas. E ele está falando, olha, eles vêm do mundo, mas vocês não. Vocês têm o espírito da verdade e precisam lembrar da verdade. Ele está fazendo claramente algumas estratégias dentro da carta. Ele fala, olha, examinar a quem vocês têm dado ouvido, quem tem vos falado e quem vocês têm ouvido, e o que vocês têm seguido, e se realmente isso é a verdade da palavra de Deus, se isso procede do Espírito da verdade. E qual é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo que já habita em vocês. Então ele traz um alerta para a igreja dizendo, olha, quem vocês têm ouvido? Vocês estão sob a direção de quem? O que dirige a vida de vocês? O que dirige a sua vida? Onde você está, dentro da sua casa, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na escola? Quem dirige as suas escolhas, a sua vida? Não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos que eles têm o Espírito de Deus, quando eles confessam que Jesus Cristo é Deus, quando eles confessam que Jesus Cristo é o Senhor e veio em carne, morreu e ressuscitou. Essa é a verdade que nós cremos. Agora, o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Nós precisamos tomar muito cuidado de não confundir a fé cristã com a credulidade. Presta bem atenção, não confundir a fé cristã com a credulidade. Sabe por quê? Tudo depende, a fé verdadeira pelo qual nós vivemos, examina primeiro o objeto antes de depositar a confiança nele. Eu estou colocando a minha confiança onde? Eu tenho fé em quê? Será que eu tenho depositado a minha fé no meu esforço, no meu trabalho, naquilo que eu posso fazer? Eu tenho depositado a minha fé no dinheiro? Eu tenho depositado a minha fé no quê? Depende do objeto da fé. O que você tem depositado? Assim, João está dizendo aos seus leitores, experimentem, provem, testem realmente se aquilo que vocês têm escutado, aquilo que vocês têm seguido, provém mesmo de Deus. Nós precisamos entender que por trás de todo pregador, por trás de qualquer um que fala, que anuncia alguma coisa, existe um espírito que fala, ou é o espírito da verdade, ou é o espírito do erro, o espírito da mentira. E como nós vamos entender quem nos fala? Examinem, provem, busquem. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas têm escutado de tudo, têm deixado de vir à igreja para escutar vários homens ou mulheres que estão pregando pelas redes sociais e não estão tirando prova se aquilo realmente procede ou vem da parte de Deus. E muitos tornam esses seus deuses e seguidores desses deuses. E João estava falando, olha, cuidado. Porque esses falsos profetas estão ao derredor da igreja e muitos deles já sentaram ali com vocês.
E é tão gostoso da gente perceber como a gente, às vezes, lê a palavra de Deus e não interpreta direito a palavra de Deus, que o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito gostosa. E eu acordei de manhã, estava lendo a palavra tal, e as crianças acordam e já vêm tomar o café. E eu tenho falado para eles, já pega a Bíblia de vocês e vocês vão ler alguma coisa. E o José, ele falou, mamãe, o que eu leio? Me dá uma dica. Eu falei, filho, lê Provérbios. Tem um para cada dia do mês. A Ana chegou e falou, eu vou ler Jó. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Jó, filha, lê Provérbios. Não, eu vou ler Jó. Tá bom. E ela começou a ler Jó. E o José, Provérbios. Aí um dia ela desceu primeiro, pegou a Bíblia dela, estava fazendo lá. Quando o José desceu, ela falou assim, Jó, você não sabe o que eu li hoje? Jó era um homem muito temente a Deus. Ele acordava de madrugada, ele orava e oferecia sucrilhos a Deus. E aí Ana, ele não oferecia sucrilhos a Deus. Oferecia, eu li. Não, Ana, sucrilhos. Como que ele ia oferecer sucrilhos? E eu só ouvindo, né? Vamos ver onde isso vai dar. Aí ela falou, eu li, José. Aí ele falou, então pega lá a sua Bíblia. Aí ela pegou a Bíblia, começou a ler. E aí ela falou, e ele orava e oferecia. Aí ele olhou, sacrifícios, Ana. Não é sucrilhos, é sacrifícios. Ai, tá bom, eu entendi, sucrilhos. E aí eu deixei os dois lá se resolvendo. Assim é a gente. Às vezes a gente pega um simples versículo, coloca ele totalmente fora do contexto, para o pretexto daquilo que a gente quer viver no dia de hoje. E muitas vezes a gente tem escutado pessoas, pregadores, que usam a palavra de Deus de forma totalmente fora do contexto, para o seu próprio pretexto, para vender aquilo que ele quer. E sabe o que acontece? O que João está falando. Muitos estão sendo enganados e estão indo para lá e para cá, sem saber realmente no que eles acreditam, porque não sabem a palavra de Deus. É uma época onde a pregação pela internet tomou conta. E eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra a pregação na internet. Eu acho uma bênção, porque eu acho que temos que ter influenciadores sim para anunciar a palavra de Deus. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quem nós estamos ouvindo. Quem é a pessoa que nos fala? Será que o que ela fala é a verdade absoluta? Eu recebi a ligação de uma mensagem falando, pastora, você conhece esse cara? E mandou o vídeo. É que tem um pessoal da nossa rede que está curtindo muito esse cara, seguindo, e algumas pessoas já estão fazendo até os desafios que ele faz. Ele se diz cristão, ele usa a Bíblia em alguns momentos, tal. Aí eu falei, ele me mandou 4 vídeos. Tirei um tempo para assistir. E eu fiquei horrorizada, porque ele já tem muitos mil seguidores, e ele usa totalmente a palavra de Deus fora do contexto. E de uma forma onde ele coloca o peso total de ser alguém, de ter sucesso, de conquistar as coisas sobre você. Você é responsável pelo que você tem, você é responsável pelo que você faz. Se você é um fracassado é porque você não se posicionou, porque Deus não fez você para ter uma mente de fracassado, porque você é isso, porque você... Ele tirou totalmente o que a palavra de Deus nos diz, que quando nós estamos fracos é que o Senhor nos faz fortes, para não buscar as coisas deste mundo, mas as coisas do reino de Deus. E conforme você vai vendo, é um evangelho tão errôneo, usado para o seu próprio pretexto. E aí eu comecei a ouvir outro, e aí eu fiquei abismada de ver o quantas pessoas estavam ali. Aí sabe o que eu fui ver? Eu falei, mas
está ouvindo esse cara? Sabe por quê? Eu preciso saber quem está ouvindo esse cara. Quem que dá ouvidos? Porque a nossa vida, ela tem que testemunhar aquilo que Cristo faz em nós. E aí, o que eu fiz? Eu tive que mandar um recadinho, sim, para toda a galera da rede, para falar, gente, o que é isso? É tão difícil combinar de todo mundo acordar às 5 horas da manhã e vai acordar 5 horas para fazer um desafio de alguém que nem está falando a verdade da palavra de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor traga mesmo de forma clara. Não passou uma semana, me mandaram um vídeo editado dele, onde ele falava com outro cara que a Bíblia era um livro errante, escrito por homens que são falhos. A Bíblia era muito importante, porque ela tem princípios e valores ótimos, mas ela é errante. Você tem que saber que parte é boa e que parte não é. Misericórdia, a Bíblia é a palavra de Deus, os valores de Deus não mudam, são inegociáveis. E o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Tudo o que tinha que ser dito, meu irmão, está na palavra de Deus. Tudo o que tinha que ser dito está na palavra de Deus. Agora, se nós usamos a palavra de Deus fora do contexto, para agradar aquilo que eu preciso ouvir, eu preciso entender o que é ouvir a voz de Deus e saber se realmente eu estou na direção dele. E eu vou te falar, o meu maior medo, o meu maior anseio, assim, falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz e ser natural para mim, para que eu não tenha dúvida de fazer a coisa certa. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que ouviam de forma clara e audível a voz de Deus, o Senhor falava com eles, Deus falava com eles, não vá por aqui, vá por ali. E muitos escolhiam ir por aqui. Falava, Senhor, não é fácil. A gente precisa totalmente ouvir a tua voz e ter um coração obediente. E eu não estou falando isso só porque eu estou aqui falando, vou ler a palavra de Deus. Tudo que for falado aqui, leia a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Pergunte. Tenha vontade de saber realmente aquilo que dirige a sua vida. Todo espírito mau reconhece a divindade de Jesus durante seu ministério, mas embora o conheçam, não confessam. Nós precisamos entender que a doutrina cristã fundamental, ela nunca vai negar a divindade de Cristo, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou. E essa verdade de amor precisa ser real para o nosso coração, para entendermos quem é Ele, quem é você e aquilo que Ele tem para a tua casa e para a sua vida. Sob nova direção, não é a gente chegar aqui na igreja e o pastor dizer isso e nós vamos fazer isso sem você ter certeza e convicção que aquilo vem da parte de Deus. Examine a palavra de Deus, ore, busque a palavra de Deus para ouvir a voz dEle. Mas aí ele também diz, João também diz assim, olha, não é só examinar quem ouve, quem está ouvindo e sob a direção que você está indo, mas você também precisa examinar a si mesmo. Aí ele volta o holofote para quem está ouvindo aquela palavra e aquela carta. E ele diz, filhinhos, vocês, prestem atenção, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Gente, será que eu tenho ideia que esse Deus poderoso que eu cantei aqui está dentro de mim? Que quando Jesus subiu ao céu, ele disse, olha, eu vou, mas vocês não estarão sozinhos. Eis que o Espírito Santo de Deus estará com vocês todos os dias. Mas será que eu tenho me relacionado com o Espírito Santo que habita em mim ao ponto de falar realmente, ter espaço para Ele agir no meu falar, no meu ouvir, me mostrar realmente aquilo que me conduza pela palavra correta, a palavra de Deus?
E aí João está dizendo, olha, eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Sabe por quê que tem muita gente seguindo falsos profetas? Porque estão no mundo. Aquele que já conhece a verdade de Deus, vai saber quem seguir. Nós, aí ele volta, ele já se inclui. Ele falou vocês, eles, e agora ele se inclui. Nós, porém, pertencemos a Deus. E quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. A nossa vida, aquilo que nós fazemos, aonde nós vamos, com quem nós falamos, da forma como nós falamos, diz que o Espírito Santo habita em nós. Será que as pessoas veem isso? Ele está falando, nós temos algo poderoso. E eu queria mostrar para vocês como é gostoso estudar a palavra de Deus. E no texto, no grego, quando a gente vai entender um pouco mais do que está querendo dizer esse vocês, esse eles, e quando João se inclui colocando no nós, são 3 versículos que começam com pronome. E ele fala, mas por que ele colocou assim? De forma tão clara. E olha só. Vocês significa humeis, referindo-se a quem estava lendo a carta. E hoje ele diz, a quem está ouvindo essa palavra. Aí ele fala, eles, autoi no grego, referindo-se aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que estão no mundo anunciando as coisas contra a palavra de Deus. E isso, gente, está cada vez mais forte. Sabe por quê? Porque agora tem leis que tentam aprovar qualquer coisa, qualquer tipo de família. Desenhos, músicas, a internet, a geração, toda essa geração, ela está vindo conectada ao que está sendo anunciado fora. E se aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus não se posicionarem para dizer, a palavra de Deus é inegociável, pecado é pecado, mas Jesus odeia o pecado e ama o pecador, e anunciar com amor a salvação de Cristo, nós vamos começar a virar cristãos que começa a negociar os seus valores. Porque a gente não está buscando na palavra realmente o que é verdade. Porque se eu ouço o pastor tal, ele é o pastor da graça, ele é mais liberal. Porque ele entendeu de verdade a graça que é Jesus. E está uma brigaiada na internet de povo dizendo que é cristão, que conhece a Jesus, um xingando o outro, porque fala que aquilo não é graça e o outro está falando que é graça. Aí o outro que acha que é mais conservador e tudo isso é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, e não pode, a igreja dele está ficando vazia, porque ele não consegue mais conectar com as pessoas que estão lá fora. E sabe o que é interessante? Eu e o Luiz tivemos a oportunidade em novembro do ano passado, a gente está num congresso de jovens pastores do Brasil todo. E nós ouvimos o pastor Elias Dantas, uma bênção, tem pregado no mundo todo. E ele falou, olha, a igreja no mundo precisa acordar. Muitas igrejas estão morrendo, porque a igreja não está aprendendo a se conectar com a próxima geração. E sabe o que ele falou? A próxima geração é uma geração muito diferente, sim, porque é uma geração totalmente tecnológica, menos comunicativa. É uma geração que conversa aqui, pode estar do lado, está ali conectada. E que se a gente não começar a entender a próxima geração, nós vamos começar a perder os jovens e os adolescentes dentro da igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é tão sério, que ele começou a mostrar a geração X, para a geração Y, Z, para ir mudando, era a cada 5 anos mudava 5 a 10 anos mudava uma geração. Hoje, da geração que já está mudando para a geração X, Y, Z, é a cada 2 anos muda uma geração. Os meus filhos, veio na lista de material deles, fone de ouvido.
A minha filha Ana, o José tem 8 anos. Quando ele estava no primeiro ano, ele estudou o que era o computador. Ele estudou o que era o teclado, o monitor, como chamava aquela base pequenininha que ficava embaixo? CPU. Eu achei a minha caixinha de disquete da faculdade e fui mostrar para ele. Falei, mãe, o que é isso? Filho, era um disquete. Cara, foi difícil para ele entender, tipo assim. A minha filha Ana não estudou mais o que era um computador. 2 anos de diferença. Não tinha mais. Ela não sabe o que é um computador. Daqui a pouco eles não sabem o que é um laptop. E a gente precisa saber comunicar com a próxima geração. E a gente fala assim, olha como é verdade. A nova geração, ela consegue influenciar a antiga geração. No entanto, quantos que não têm os pais e os avós que têm Instagram e Facebook? Tem. Eles podem até postar uma foto sem a cabeça, com alguma coisa errada. Outro dia minha mãe falou, filha, o que é esse lance de TBT? Preciso saber. Eu vejo aí, perguntando. Agora, a geração antiga precisa aprender a conectar a geração mais nova. Agora eu vou dizer uma coisa. As redes sociais é sim um meio muito importante, mas a palavra de Deus ela é inegociável. Se os pais não souberem o que pode assistir, quem eu posso seguir, é a palavra de Deus que tem que ser ensinada dentro de casa. É a palavra de Deus que pode ser colocada dentro de um celular e falado com as pessoas. Quantos falam, não, eu não quero baixar o aplicativo da Bíblia no meu celular, porque eu gosto da Bíblia de papel. Amém! Eu amo escrever em papel. Eu tenho caderninhos que eu escrevo, mas eu preciso passar para o computador. Eu faço 2 coisas. Eu tenho a minha Bíblia de papel, mas às vezes ela é pesada e não dá para levar em todo lugar. Eu uso muito a minha Bíblia dentro do celular. Agora me fala assim, se todo mundo que fala que não gosta de ter a Bíblia no celular, carrega a sua Bíblia de papel para todo lugar. Carrega. Ela está amassadinha, com cheirinho de passar para frente assim, ó, e anotar tudo, escrever do ladinho. O que a gente está ouvindo? Como a gente tem se conectado a isso? Eu quero que vocês entendam que isso não é uma palavra que traz culpa, mas é uma palavra que João está dizendo, filhinhos, quem vocês estão ouvindo? O que está acontecendo dentro da tua casa? Vem porque você está sob a direção de quem? Quem tem influenciado a sua vida? Você quer resposta para a sua vida financeira? Não, mas agora é a onda. É a onda de saber investir. É a onda de saber... Olha, glória a Deus que está se levantando um movimento para ensinar a educação financeira. Mas não ache que você é responsável por tudo que você tem, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ter nada, que tudo vem de Deus. E que nada que nós juntarmos aqui nós levaremos, nada. E que ninguém tem como contar um dia sequer da nossa vida. A gente pode estar hoje aqui e amanhã não. Eu estou ouvindo a quem? O meu coração está movido a quem? Quem tem sido alguém que me leve a buscar a Deus? Será que, para mim, as minhas finanças, os meus sonhos, é aquilo que me move? Ou será que eu tenho realmente deixado o meu coração queimar através da palavra de Deus? E, irmãos, eu já vou finalizar, mas eu me lembrei nesses tempos. Logo que eu me converti, vim conhecendo um pouco da palavra de Deus, tinha muita vontade de conhecer mais da palavra de Deus, mas eu vi o tanto de bobeira que eu falei para os outros, o tanto de culpa que eu passei para os outros, porque eu ouvia e passava como um papagaio de Jesus, mas eu não tinha tido um encontro com a palavra de Deus que vem e nos ensina e nos move. E eu lembro que um dia, logo que eu tive o José passou por uma situação muito difícil e ele nasceu com refluxo, ele era prematuro, a gente não sabia, e nós precisamos comprar um leite que custava 570 uma lata. E quando a gente descobriu isso, ele já estava
muito magrinho, perdendo peso, já tinha tido várias pneumonias por causa do refluxo que entrava no pulmão, e a gente passou uma luta muito grande. Ninguém conseguia visitar a gente, porque ele chorava sem parar. E quando a gente ligou para o pastor William, eu nunca vou esquecer, chorando no carro, e a gente falou, nos indique um médico, alguém que nos ajuda. E ele nos indicou um médico que é muito especial para a minha família, queridíssimo. E ele, quando pegou o José, ele falou, olha, eu preciso da ajuda de uma outra médica. E quando ele disse essa médica, nenhum dos dois atendia plano de saúde. A gente teve que fazer de tudo para conseguir levar ele lá. E quando ela disse que ele precisaria tomar aquele leite, eu lembro até hoje que homens super racionais, né? Meu marido olhou para ela e disse, doutora, se ele não tomar esse leite, ele morre? E ela virou para ele e disse, sim. E aí eu falei, amor, Deus sabia que o José ia ter esse problema, ele vai prover. E Deus preparou mesmo, foram pessoas que nos abençoaram, pessoas que se uniram, até a gente conseguir esse leite pela casa de saúde. Mas um dia, uma pessoa muito querida e que nos ama mesmo, foi nos visitar, e ali ela virou para mim e disse assim, vocês precisam descobrir se realmente existe uma porta aberta de pecado na vida de vocês, se o que vocês têm feito, têm falado, tem prejudicado, porque Deus pode pesar a mão. E naquela hora, sim, eu parei, ouvi aquilo, num segundo cai no nosso coração, ficou ali, tal, oramos, foi embora, e naquele momento eu fui para o meu quarto e eu ajoelhei e falei, Deus, eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero entender a tua graça, o teu amor, quem é o Senhor, como que o Senhor fala comigo, e se eu estou em pecado, eu já começo a pedir perdão, mas quem é o Senhor? E ali no meu quarto, eu experimentei de uma forma única, sobre a graça e a bondade de um Deus que nos perdoa, que sempre tem o melhor, e na palavra de Deus Ele foi me ensinar, realmente que graça é favor imerecido. Talvez eu tenha feito isso um dia com alguém, e eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu quero entender aquilo que é real na tua palavra, para que seja verdade na minha vida. A minha vida precisa ser a tua palavra, que inspira, que alegra, que alerta, que motiva, que corrige, que exorta, mas que entende quem é o Senhor. E eu só vou fazer isso se a minha vida estiver totalmente na direção das tuas mãos. Irmãos, eu tenho crescido na palavra de Deus, eu não sei tudo, eu estou aprendendo, eu não tenho dom de mestre, não sou uma grande teóloga, mas que eu quero ser uma filha, que atrai o olhar do Pai, quando se ajoelha, eu quero. E eu não estou falando que você seja um teólogo ou tenha dom de mestre, que chega aqui e sabe destrinchar a palavra de Deus como ninguém, mas que quando você fale, você tenha certeza que o coração do Pai se abre para você. Isso é o melhor, isso é tudo o que Ele deseja de nós, que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, cuidado com o que vocês têm ouvido, lido e seguido. Lembre-se que vocês estão nesse mundo, mas vocês não são deste mundo. Cuidado com o que tem alimentado a fé de vocês. Cuidado com o objeto onde você tem colocado a sua fé. Porque nós só colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Não somente avalie quem está te influenciando, mas que tipo de pessoa essa influência tem sobre você. E por último, não se esqueça que maior é o que está em você. Obrigada. Somente a santidade, a fé e o amor podem provar a veracidade da nossa alegação que conhecemos, possuímos e amamos a Deus. É diferente dizer que conhecemos a Deus de quem realmente possui e ama a Deus. Então, meus irmãos, voltem para a palavra de Deus, se apaixonem pela palavra de Deus, escute
o que Ele tem para você e coloque a sua vida, a sua casa, os seus sonhos sobre o plano de Deus, sobre a direção daquilo que o Espírito Santo tem para você. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. E eu sei que quando a igreja se posiciona como uma atitude de voltar para a palavra de Deus, nós nos posicionamos diferente dentro de casa, fora de casa e como nos relacionamos uns com os outros. Amém? Feche seus olhos e faça a sua oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Sabemos que precisamos da Tua graça e do Teu amor. Como é difícil organizarmos o nosso tempo para termos tempo contigo, para lermos a Tua palavra. Mas que haja realmente um avivamento sincero, puro, Pai. Um desejo imenso, insaciável. Eu quero ser insaciável de Ti, papai. Eu peço que a Tua igreja viva esse avivamento de voltarmos para a verdade da Tua palavra. Que o Senhor seja a nossa direção, o nosso respirar. Que o Senhor diga cada vez mais quem nós somos e o que o Senhor quer de nós. Mas que nós venhamos entender que o Senhor é a nossa razão de viver. E como igreja, nós não queremos somente dizer que Te conhecemos, mas queremos dizer que Te possuímos, que Te amamos e que estamos sobre a Tua disposição para servir e amar a próxima geração, para servirmos e amarmos uns aos outros como reino de Deus, como igreja do Senhor. Traga esse avivamento sobre nós, papai. Nós oramos, Pai, e eu Te peço pelos meus irmãos, pela minha igreja, Deus, pela igreja do Senhor no Brasil e no mundo, como eu tenho pedido. Vai além de mim, papai. Vai além de nós e faça infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vai na graça, no amor de Jesus e que você tenha uma semana desafiadora de ser dirigido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Deus abençoe.